Pessoal, meu nome é Matheus Mazão, faço parte aqui do time de assessoria exclusiva da XP. Hoje mais uma live especial aqui, a gente tem o prazer de receber o Felipe Irai, um dos principais gestores da Dália Capital. Conjunto comigo tem aqui o Murilo Oliveira, também um dos responsáveis aqui pelo time de assessoria exclusiva da XP. Então fiquem à vontade para perguntarem, quanto mais vocês puderem participar, a gente interagir aqui, a gente fica muito feliz em poder ajudar vocês. É uma visão da XP, inclusive, de democratizar os investimentos, né? Abrir a plataforma para, independente do volume financeiro que vocês tenham, e trazer aqui grandes nomes como o Felipe. Então, obrigado, Felipe, pela presença. Obrigado, Murilo. Obrigado, Matheus, pela oportunidade de estar aqui. Murilo, igualmente, obrigado. Acho que é uma parceria que a gente montou recentemente e tende a se estender. Então, todas as terças, pessoal, às 2 horas da tarde, a gente está com esse bate-papo aí com os principais gestores multimercados de renda variável. Semana que vem a gente vai ter um novo nome, então aguardo em breve, a programação tá bem interessante. Acho que antes de começar aqui, Felipe, para a gente ir batendo um papo e trocando aqui algumas ideias sobre bolsa, que acho que é o tema principal hoje, pessoal. Então, se puderem focar principalmente na questão de Ibovespa, na renda variável Brasil, especificamente sobre as alocações que a Dália hoje possui, sobre a Dália como um todo, né, a gestora como um todo, dando alguns números rápidos que a gente sempre inicia aqui o bate-papo, falando sobre algumas perspectivas Brasil, muito em cima do relatório Focus, né, do boletim Focus divulgado pelo Banco Central, e também pela visão institucional aqui da XP. Né? Então, a gente recentemente teve alguns dados aí de crescimento, a gente deve crescer ali próximo a 1% esse ano, estimativa de crescimento visão XP e também em linha com o relatório Focus para o próximo ano é algo em torno de 2%, então uma retomada de ciclo econômico, né? A gente veio aí de depressões muito fortes, de uma crise que foi intensa basicamente para todos os setores, né? Depois a gente pode entrar um pouco mais em detalhe disso. A gente vê um cenário de juros muito baixo e inclusive por isso que fundo de renda variável como o do Felipe tem de aproveitar esse movimento. A gente vai discutir um pouco disso, né? O porquê a bolsa pode se beneficiar, inclusive os investidores querendo buscar um pouco mais de risco em função dos juros estarem tão baixos, né, Felipe? Então a gente tinha um cenário lá, a gente já falou isso várias vezes, né, Murilo? Bom, juros que antigamente estava lá em 14,25%, a gente tem uns juros hoje de 5% com viés de novas quedas, e a gente não sabe muito bem até onde isso pode chegar, né? Tem gente já falando em menos de 4%, depois a gente vai pedir aqui a visão também da Dália e do Felipe. Então, parte de inflação, né? Inflação muito bem controlada hoje, com juros muito baixos, expectativa de retomada de crescimento. Então, vamos iniciar aqui o bate-papo, Murilo e Felipe, fiquem à vontade para a gente discutir. Então, Felipe, antes de tudo, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da Dália, como tudo começou, seu histórico, background, que tenho certeza que o pessoal vai gostar e nem todo mundo, claro, seja um nome reconhecido no mercado, muita gente conhece, mas para quem não te conhece, fica à vontade aí para falar. Que isso, até parece, mas de novo, obrigado pela oportunidade, Murilo e Matheus, para estar aqui. Bom, eu comecei trabalhando no mercado financeiro, na época a empresa se chamava Reding Grifo, né? Depois acabou virando o Credit Suisse Reding Grifo, uma parte da empresa virou Verge. Eu trabalhei principalmente no time de análise de ações lá da Grifo, então eu fiquei mais ou menos 6 anos lá. E quando eu trabalhava na equipe de análise de ações com o Marcelo Cavaliero, né, que hoje é gestor da Safari, e com o Elson também, a gente olhava para alguns setores na Bolsa no Brasil. Certo. E aí, em 2005, eu recebi uma proposta para sair da Grifo e trabalhar no Banco Merrill Lynch, né, baseado em Nova York, sendo analista do setor de mineração na América Latina. E aí que eu tomei a decisão de sair, a Grifo tinha sido meu primeiro emprego e resolvi trabalhar num lugar maior. Fiquei na Merrill Lynch durante 12 anos, nesse meio tempo eu voltei para o Brasil, virei estrategista de ações para a América Latina no banco. E aí no final de 2017 eu achei que meu ciclo dentro do banco estava acabando, né? E aí junto com outras pessoas, eu saí do banco e junto com outras pessoas que tinham trabalhado já comigo, inclusive na mesma área, a gente resolveu começar um projeto novo. A gente se aproximou do José Rocha, né, que já era uma pessoa que a gente conhecia, ele era co-gestor dos fundos de bolsa da Quest e da Apex, então a gente conhecia ele como cliente, ele tinha acabado de sair da Apex, e aí ficou muito claro que a gente podia montar uma gestora, né, porque a gente tinha uma equipe muito sênior ali, né, tinha uma equipe com um gestor e 4 analistas bastante experientes, e que tinham trabalhado juntos por muito tempo, né, e eu acho que isso acaba sendo uma marca importante, né? O fato de a gente se conhecer tão bem e trabalhar junto há tanto tempo, o relacionamento que a gente tem dentro da equipe da Dália é muito transparente. Perfeito. Então a gente consegue fazer basicamente tudo
todas as decisões elas são colegiadas, não existe uma decisão do Hirai, uma decisão da Sara, do Rocha, do Orlando, do Leal e tal. As decisões todas elas são colegiadas, tanto para os fundos como para a empresa. E aí, na hora que a gente se juntou e viu o time que a gente tinha, a gente decidiu que queria montar uma gestora com produtos diferenciados. A gente não queria fazer a mesma coisa que todo mundo, porque, honestamente, é muito difícil. Tem gestores, a maior parte dos gestores do Brasil são gestores muito bons. Então, se a gente for fazer uma coisa igual a todo mundo, é muito difícil diferenciar. E aí a gente quis montar uma coisa que fosse de fato diferente, né? Que aí a gente chegou na história do fundo, né? Do Dahlia Total Return, que ele é um multimercado que é focado em ações. Os fundos multimercados no Brasil eles são muito focados em renda fixa, né, em juros e moedas, e fazem um pouco de renda de bolsa. Né? O nosso fundo é meio que inverso, a gente faz bastante bolsa e um pouquinho de renda fixa, de moedas e juros. E além de olhar a parte de Bolsa Brasil, a gente faz Bolsa América Latina, porque no banco a gente olhava para a América Latina como um todo. Então, uma especialidade sua desde lá por causa exatamente. Legal. Então, maravilha, Felipe. Antes da gente entrar um pouco mais em detalhes sobre o que é o fundo multimercado, o long only, acho que muita gente pode ter essa dúvida, e até falando que vocês têm também um fundo que é mais long only, né, que seria o FIA. Antes disso, queria agradecer ao Murilo pela presença. O Murilo está aqui com a gente, veio de uma outra instituição financeira, reforçou o nosso time aqui. Então, obrigado aí, Murilo. Acho que é o início de uma parceria que a gente tende a fazer aqui na Assessoria Live, né? A gente está com um projeto de crescimento bem significativo aí para a Live. E obrigado, se apresenta um pouquinho, fala aí pro pessoal quem é você. Eu que agradeço por estar aqui, mais uma vez, agradecer a presença do Hirai aqui com a gente. Isso abrilhanta ainda mais a nossa assessoria. E o nosso objetivo é realmente ser o maior canal de investimentos no Brasil e quiçá ainda do mundo, porque é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é esse mesmo, trazer conteúdo de qualidade. A ideia também é de humanizar a figura do entrevistado, do gestor, porque muitos conhecem algo mais assim, fora dos bastidores, né? Então é legal aqui trazer essa ideia do gestor um pouco mais humanizado, com uma trajetória sensacional no mercado financeiro. Então eu que agradeço por estar aqui. Legal. Bom, maravilha. Obrigado aí pela participação do pessoal. Eu vejo que o Sidney já está por aqui. O Oscar também, o Vladimir. Então, a Érica, obrigado aí pelas perguntas, pela participação e pela audiência. A gente vai tentar selecionar aqui algumas perguntas para ir perguntando aqui para o Felipe. Antes da gente começar a interagir com o pessoal ali, Felipe, eu queria que você desse uma leve visão, né, uma rápida visão do que você está enxergando para a Bolsa Brasileira. Né? A gente hoje na XP já trabalha com um cenário de pontuação aí na casa de 140 mil pontos para o ano que vem, né? Seria uma visão institucional da XP. Acho que é importante dar para o pessoal, Felipe, uma ideia do porquê faz sentido hoje a gente ter uma posição em renda variável. Né? Uma conjuntura macro muito favorável que basicamente a gente nunca teve na história, com juros tão baixos, inflação controlada e uma retomada de ciclo, como a gente comentou no início da apresentação. Né? Então, o que você está enxergando de potencial de alta para a Bolsa Brasileira e o porquê faz sentido, a partir de, quem sabe, de um perfil moderado, você já tem um percentual, depois a gente vai explicar qual percentual a gente recomenda para cada um dos perfis em Bolsa, mas se puder dar uma rápida visão com a sua experiência aí, claro, agregar muito. Então, sempre perguntam pra gente qual que é o nível de bolsa que a gente acha que o Ibovespa deveria fechar no ano que vem, né? E essa pergunta é super difícil de responder, né? Porque é muito difícil de você cravar, porque tem muitas variáveis que são diferentes. Perfeito. Só que uma coisa que a gente tem uma visão um pouco mais clara é o movimento que a gente está tendo, que começou 2-3 anos atrás e que na nossa visão ele deveria continuar pelos próximos 3 a 5 anos. Que é basicamente o seguinte: o que está acontecendo no Brasil é uma coisa meio que única. Está tendo uma mudança estrutural da forma como a política econômica é conduzida e o governo está deixando de gastar muito para o governo que gasta muito menos. Então, na hora que existe essa mudança, os juros no Brasil eles podem ficar estruturalmente mais baixos. Porque, né, se você pensa, o governo gasta muito, isso pressiona a inflação para cima, o Banco Central ele tem que jogar o juro para cima. Perfeito. Na hora que você recolhe, que você tem uma mudança de política, né, e a política econômica ela passa a ser muito mais controcionista na parte de gastos do governo, a inflação ela começa a reduzir. Não é à toa, né, que como você mesmo colocou, Matheus, que a inflação ela tem surpreendido para baixo. Perfeito. E por conta disso, o próprio Banco Central ele começa a praticar taxas de juros mais baixas. E aí se você coloca isso dentro de um contexto no mundo inteiro, que você tem 1/3 da dívida do mundo que tem juros negativos,
poxa, o ambiente para queda de juros no Brasil é muito favorável. Então a gente acredita que essa história de queda de juros no Brasil é uma coisa que estruturalmente veio para ficar. Perfeito. Isso acaba mudando completamente a forma como as pessoas elas alocam as suas poupanças no Brasil, porque todo mundo sempre investia em renda fixa. Só que o CDI, ou equivalente ao CDI, não é investimento em nenhum outro lugar do mundo. Isso nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China e tudo mais, isso é considerado caixa. Perfeito. Não é um ativo que as pessoas, não é um investimento que as pessoas fazem. Elas não tem nada que fazer, deixam o dinheiro lá parado por um tempo até elas decidirem onde elas vão alocar o recurso para um outro lugar. Hoje, 90% do dinheiro das pessoas no Brasil está investido em renda fixa. Ou seja, 90% do dinheiro das pessoas no Brasil está em caixa. Esse dinheiro vai ter que ir para algum lugar. Uma parte desse dinheiro vai para a Bolsa. Perfeito. Além disso, a gente está numa situação econômica muito interessante, né? Que as pessoas vão reclamar falando que a economia como um todo não está indo bem. E de fato não está indo. Assim, para um país do tamanho do Brasil, vindo de uma recessão que a gente teve, crescer 1% ao ano é muito pouco. E realmente isso é ruim, né? A gente ainda tem 12, 13 milhões de desempregados. Sim. O problema é que a recuperação econômica que a gente está esperando para o Brasil, ela vai ser muito lenta e gradual. Por quê? Porque nesse processo do governo gastar um pouco menos, isso abre espaço para o setor privado ver, esse é um processo que demora. As empresas demoram mais para investir, as pessoas demoram um pouco mais para consumir. Assim, é normal a gente ter pessoas, né, que perderam empregos, que hoje estão trabalhando em algum lugar que ganhem menos do que elas ganhavam antes. Então, de uma forma geral, a quantidade, né, de bens e produtos que as pessoas estão consumindo hoje está menor. E para elas se tomarem para o patamar anterior vai demorar. Então isso faz com que essa recuperação no Brasil ela seja lenta e gradual. Esse cenário para a Bolsa, na verdade, é um cenário muito positivo. Porque a Bolsa ela não é um reflexo perfeito da economia brasileira. Ela é uma seleção das maiores e melhores empresas de seus respectivos setores. Perfeito. Então, para dar um exemplo específico, né, para pegar para Lojas Renner, né, ela é a maior varejista do Brasil, mas ainda num setor fragmentado. Então, a maior concorrente dela, na verdade, é o varejista que abre uma loja aqui na esquina, que rouba a mão de obra dela, rouba um pedaço do crédito, rouba produto para ela e consegue ofertar mais para o público. Sim. Na hora que esse varejista fecha, para a loja Renner, ela consegue aumentar muito a participação de mercado que ela tem. Então ela consegue crescer mais fácil, ela cresce mais fácil e a margem dela se expande mais. Então para as empresas da Bolsa, esse cenário de recuperação lenta e gradual é um cenário que na verdade é bastante positivo. Então como a gente começa recapitulando, né? Assim, você tem um cenário de juros mais baixos que a gente acha que é estrutural porque o governo está gastando menos. Então, um cenário que as pessoas têm 90% do dinheiro das suas poupanças em caixa, não está investindo em nada. Então, um cenário que as empresas elas estão nessa situação indo particularmente bem, na nossa visão a gente está vendo um ciclo de alta prolongada na Bolsa no Brasil. Historicamente, se você olhar para trás, desde 1960, então quase nos últimos 50 ou 60 anos, tiveram só 4 grandes movimentos de alta no Brasil. Certo. Quando você teve lá a Revolução de 64, a redemocratização, o Plano Real e o boom de commodities. Foram só 4 em 60 anos. E algumas coisas chamam atenção, né? Número 1, é que só foram 4, ou seja, são movimentos e eventos que são raros. Número 2, quando eles acontecem, normalmente eles duram alguma coisa como 4 a 6 anos. E número 3, não são movimentos pequenos de 20 ou 30%, são movimentos de 20 ou 30 vezes. A gente provavelmente está no 3º ano desse movimento que começou aqui no Brasil. E aí, de novo, né, vocês, pela idade, né, vocês nunca devem ter visto um grande movimento de alta no Brasil. Sim. É o primeiro bull market, né, o primeiro grande movimento de alta que vocês estão vendo. E a provocação que a gente faz com todo mundo é, bom, a gente já está no meio desse processo, né, ou no primeiro terço desse processo. E quando que vocês, ou quando que as pessoas alocaram de dinheiro de fato na Bolsa? Legal. Nossa visão é muito pouco. Então esse movimento de alta ele deveria continuar pelos próximos anos. Né? Então legal. Pode ir para 140 mil pontos no ano que vem, mas nossa expectativa é que a gente chama, né, que a gente está vivendo essa 5ª onda, é um movimento que vai durar por mais alguns anos. Legal, isso é importante, Felipe, porque muita gente já liga para a gente, né? A gente faz parte aqui da assessoria exclusiva da XP, que atende clientes acima de 300 mil até 10 milhões de reais. Até depois queria que o Murilo explicasse um pouquinho para a gente como funciona essa parte de assessoria exclusiva,
que é a área onde o Murilo trabalha hoje, mas muita gente liga para a gente, Felipe, perguntando, Matheus, será que já não atingiu um nível muito alto de bolsa? Será que não? Será que vale a pena entrar agora? É o que a gente fala, né? Você tem uma conjuntura macro que, como você mesmo disse, né? A gente nunca teve isso no país antes, com juros numa mínima histórica, com prováveis novas quedas, com o Banco Central já sinalizando que deve cair ainda mais os juros. Então, é um movimento que, só para dar números rápidos, né? Quando a gente olha a carteira moderada da XP, o perfil moderado, o percentual recomendado em bolsa hoje está ali na casa de 17,5%. Então, constantemente, nosso time de estratégia, em conjunto com a Zena Latif, o Telo, enfim, ex-Itaú, ex-Goldman Sachs, hoje a gente tem um time de estratégia que divulga as carteiras recomendadas e dá os percentuais exatos em cada uma das classes de ativos. Então, quanto você deveria ter em pós-fixado, quanto você deveria ter em pré, em inflação, em multimercados e renda variável. Hoje a gente está em 17,5% em moderado e 27,5% para agressivo. E claro, não seria tudo em um só fundo, em uma só ação. A ideia é você montar um portfólio bem equilibrado, um conjunto de fundos, e a Dália, sem dúvida, ela pode compor essa carteira, até citando que a Dália hoje ela está aberta para captação, né? É um fundo que estava fechado, o Dália Total Return, e que já abriu para agendamento, eventualmente, caso vocês tenham interesse. Depois a gente vai discorrer um pouco mais sobre a carteira do fundo em si, como está posicionado na Dália, na medida que o Felipe puder abrir aqui para a gente. Mas é um fundo que estava fechado e está aberto para agendamento. Então, antes de dar prosseguimento aqui, Felipe, nessa parte de carteira, né, continuamente depois eu queria tratar um pouco do tema macro, né, a parte, claro, a gente fala um pouquinho de Brasil, mas a parte externa, né, também pode preocupar bastante os nossos clientes, né, o que está acontecendo, principalmente guerra comercial, que tem afetado os mercados como um todo, questão de Brexit, né, algumas questões mais pontuais. Mas antes disso, queria que o Murilo falasse um pouquinho aqui para a gente, né, o papel do assessor, o papel da assessoria exclusiva, como a gente acompanha as carteiras e de onde vem também as sugestões. Perfeito. Na verdade, o nosso trabalho aqui é assessorar o investidor da maneira mais qualificada possível. Então, a gente gosta de analisar o perfil do investidor, saber quão confortável ele está em correr risco, buscando a melhor rentabilidade dentro do perfil dele. Então a gente também olha para cenário macroeconômico, microeconômico, temos áreas dentro da XP que fazem análises muito bem feitas, o setor de research aqui, que nos dá também carteiras recomendadas, também distribui os percentuais para cada perfil de investidor, isso acaba também facilitando o nosso trabalho. E como a gente sempre gosta de dizer, a carteira de investimento não é a melhor porque rende mais, Perfeito. Mas sim é a melhor porque se adapta à realidade do investidor. Perfeito. Então sempre é bom frisar, você está buscando uma rentabilidade, está querendo algo a mais, mas sem levar em consideração, você tem que levar em consideração o seu perfil de investidor. Perfeito. Então o nosso trabalho é acompanhar de perto o cenário, estar sempre próximo do investidor para mostrar para ele as oportunidades que nós temos aqui e de uma melhor forma buscar maior rentabilidade e dentro do perfil dele menor risco. Perfeito. Que acredito que seja bem Legal. Difícil Sendo buscar essa equação aqui. Sem dúvida. Aí é um trabalho que o próprio Felipe também faz na própria carteira dele. Essa é a mágica que vocês fazem. Então, até aproveitando aqui para responder o pessoal, a Erika perguntou quando que o Dália ia estar aberto, já mostrou interesse aqui, já avisando, a gente já respondeu a pergunta, o fundo está aberto, Erika, com liquidação prevista para o dia 25. Então, eventualmente, você pode entrar em contato com a assessoria, ligar para o seu assessor e pedir para que ele faça uma reserva por você, tá bom? Eventualmente, caso você queira que ele te ajude a fazer isso também, fique à vontade, a gente está à disposição. E aí, emendando já, Felipe, como a gente comentou um pouquinho de cenário macro Brasil, e o próprio Fábio pergunta sobre essa questão internacional, né? Então, a gente falou um pouco do cenário Brasil, está acontecendo, que deve acontecer, né? Essa direção que a gente está tomando nos próximos 12, 24 meses, esse ciclo de alta que a gente pode ter de bolsa, mas falando um pouquinho do cenário externo também, né? Porque, claro, a gente é um país emergente, a gente faz parte de um bolo de emergência, às vezes o gringo ele olha para o Brasil como parte desse todo. Isso. E ele não consegue diferenciar muito bem o que é um Brasil, o que é uma Argentina, Chile, às vezes está tudo no mesmo bolo, ele não consegue ter essa visão tão clara. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você está enxergando da parte externa, né? A parte de guerra comercial e que o gringo, não sei se você com certeza deve ter contato com o pessoal lá de fora também, essa visão de Brasil. Tá, vamos lá. Na guerra comercial é um negócio que é muito interessante, né? Porque se você
parar para pensar assim, quem são os dois agentes dessa guerra comercial? Estados Unidos e China. Se de fato é uma guerra comercial, você imagina que tem impactos negativos para esses dois países, né? E vamos parar para pensar numa coisa. Então você tem lá Estados Unidos, você tem China, que estão de fato nessa guerra comercial que todo mundo presta tanta atenção. Você tem o Brasil. E o Brasil ele está passando, né, por esse movimento, uma maior queda de juros do mundo, uma reforma na política liberal, tal, uma mudança, saindo de uma mega recessão que foi equivalente ao período de guerra e tudo mais. Eu pergunto para vocês dois. Perfeito. Tem 3 mercados de ações: Estados Unidos, China e Brasil. Qual que é o pior mercado do ano? Acredito que seja Brasil? o próprio Brasil. Isso, então, é isso que eu estou falando. Assim, não, a gente está tão preocupado com essa guerra comercial, e quando a gente olha a performance dos mercados de ações desses dois países que estão diretamente envolvidos, a gente não tem nenhum impacto desse negócio aqui, esses dois mercados são um dos melhores mercados de ações do mundo. Então a pergunta que a gente sempre se faz é, será que de fato esse negócio tem um grande impacto mesmo, ou isso é muito importante para gerar ruído, para gerar volatilidade, para gerar barulho, gerar notícia, ou desfocar a atenção para alguma outra coisa mais importante que esteja acontecendo? Então, não estou falando que a guerra comercial não tem nenhum impacto no mundo, né? Talvez eu acho que a gente sobreestima esse impacto que tenha tanto para o Brasil ou para o cenário externo, quando na verdade a economia americana está indo bem, a economia chinesa está num processo de aceleração que está acontecendo já faz 10 anos. Sim. Esse processo mudou. Talvez ela passe por um processo de reaceleração nos próximos anos, independente da guerra comercial. A gente tem visto as outras vítimas da guerra comercial, talvez a Europa seja uma das mais fortes, principais dessas daí, mas nesses dois países, que são as economias mais relevantes do mundo, a gente não está vendo nada. Perfeito. Por outro lado, assim, uma das coisas que a gente estava muito preocupado um ano atrás, tem um fator que é bastante positivo, que é a atuação dos bancos centrais. Um ano atrás, o Banco Central americano estava sendo muito reticente em falar que ele ia cortar juros. Se vocês lembrarem, um ano atrás, a estimativa do mercado era que esse ano de 2019, o Banco Central ia subir juros entre 2 a 4 vezes. Perfeito. Não só ele não subiu, como ele cortou. Não só ele parou de fazer aquele programa, né, de enxugamento de balanço que retira a liquidez do sistema, como ele voltou a fazer esse aumento do balanço dele. Então, quando a gente olha esse cenário, do lado do Banco Central, a gente fala, não, o Banco Central americano está falando que as coisas estão um pouco piores, mas eu não vou atrapalhar, se precisar até ajuda um pouco mais. Do lado da guerra comercial, a gente provavelmente está mais perto de chegar num acordo do que de piorar. Não que a gente ache que vai ter um acordo fundamental que vai resolver todos os problemas da situação da disputa entre esses dois países, porque honestamente eu particularmente acho que isso é uma coisa que vai durar por muito e muito tempo. Mas ou aquele estresse que a gente tinha de novidade, guerra comercial, impacto, recessão no mundo, talvez não aconteça. Então, a forma como que a gente pensa e olha isso na Dália é que o cenário externo hoje está muito melhor do que estava um ano atrás. E muito embora não seja um cenário, né, de um crescimento global coordenado que será o melhor cenário de todos, mas é um cenário que ele é mais morno. Num cenário mais morno, no Brasil, com todos esses eventos positivos acontecendo, a gente não vê motivo para o cenário dos ativos brasileiros continuarem positivos, né? Então, ou seja, juros no Brasil deveriam continuar caindo, a bolsa no Brasil deveria continuar performando bem. Legal. Então, ótimo. Acho que deu uma visão clara aqui pra gente. Pessoal, fiquem à vontade para perguntarem qualquer tipo de tema que vocês queiram relacionado à parte de renda variável. Se quiser entrar um pouco mais em detalhes sobre algum tema específico, tanto o cenário Brasil quanto o cenário mundo, fique à vontade, porque hoje a gente tem a ilustre presença aqui do Felipe, referência no assunto e muito melhor do que a gente aqui vai conseguir ajudar vocês com certeza absoluta. Não sei se quer complementar com algum ponto, Murilo, alguma coisa que você queira falar sobre o grupo como um todo, sobre a parte de assessoria, sobre os fundos que a gente recomenda, a parte do top 50, acho que vale a pena ressaltar o top 50, né, que a Dália hoje faz parte do top 50, e como a nossa equipe, né, de estratégia monta e avalia esses fundos, hoje a Dália, como eu disse, faz parte do top 50, está entre as nossas principais sugestões para a parte de bolsa. Se tem algum ponto que você queira adicionar? Eu acredito que já dispensa apresentações falando sobre a gestora como um todo, a Dália, está entre o nosso top 50 dos melhores fundos em multimercados aqui da nossa instituição. Acredito que é interessante, só por título de curiosidade, por que Dália? Você poderia contar um pouquinho do nome, como surgiu isso?
Só por título de curiosidade Boa mesmo, pessoal. pergunta, Que... Claro, a gente sempre fala que a Dália veio da Sara, né? Que a Sara é uma das nossas sócias, também faz parte da equipe de gestão dos fundos da Dália, e ela que bolou o nome. Mas basicamente a Dália é um acrônimo das iniciais dos sobrenomes dos sócios, né? Então a Sara é Sara Delfim. Por isso que o D da Dália veio do Delfim. E por isso que a Dália tem um H, no caso. O meu é Felipe Irai. Então, se não tivesse lá, seria uma Dália sem H. Então, por favor, não esqueçam o H. Por favor. Dália. Maravilha, legal. Acho que outro ponto interessante que a gente pode citar, que o Fábio pergunta aqui também, Felipe, de tudo isso que a gente falou, né? Juntando tudo, cenário Brasil, cenário mundo, entendendo a análise de vocês, como vocês montam, qual a estratégia de alocação hoje do fundo? Como vocês conseguem montar nomes que aqui se protege, né? A gente pode falar do fundo da Dália que é um pouquinho, não é exatamente um long buy, né? Como você comentou inicialmente. Como que funciona, principalmente nesse caso do Dália Total Return, para você montar posições que se protegem e até para o investidor que está começando em bolsa, eventualmente pode ser um primeiro passo. Que não é um fundo extremamente agressivo, não é um FIA. E aí queria que você contasse um pouquinho da estratégia, como é a formação da carteira e essa estratégia que vocês têm do Total Return. Tá, então, quando a gente pensa, né, o Dália Total Return é um fundo que é um multimercado, né? O que basicamente isso significa que ele não está restrito só ao mercado de ações, ele atua em vários mercados diferentes. No mercado de ações, mercado de dívida corporativa, mercado de juros, moedas de diversos países e a gente foca principalmente na América Latina, tá? Então é basicamente um multimercado porque a gente consegue transitar em todos esses mercados diferentes, tá? Como que a gente monta a nossa carteira, né? Então eu acho que tem 3 coisas que são essenciais, né? Número 1, a gente não restringe a análise da nossa carteira às análises específicas das ações que compõem o portfólio. Na verdade, a gente começa a análise da nossa carteira olhando o cenário macro, principalmente global. Porque na nossa visão, isso em 80% do tempo e para 80% das ações, isso tem uma relevância muito maior do que os eventos específicos das empresas. Então, assim, o que move a ação do Banco Itaú? Obviamente o resultado da empresa é importante, mas mais importante do que o resultado da própria empresa, importa muito mais o que acontece com a curva de juros no Brasil. Perfeito. O que acontece com a Vale? Muito mais importante do que a produção, o custo, o investimento que ela faz, a coisa mais relevante é o preço do minério de ferro. Perfeito. E por aí vai. Então o nosso grande foco da Dália é olhar principalmente o que está acontecendo no cenário macro global, olha ao mesmo tempo quais são as empresas que se beneficiam ou não desse cenário macro que a gente está olhando. Quando a gente consegue combinar as duas coisas, a gente traz uma análise que é muito, muito interessante. Né? Assim, quando a gente acha uma empresa que se beneficia do cenário que a gente está observando, poxa, essa tem que ser uma posição grande dentro do nosso fundo. Perfeito. Uma posição grande é uma posição de mais ou menos 8%, tá? Então uma carteira que é razoavelmente bem diversificada, a gente não concentra tanto assim as nossas posições, até um pouco por uma preocupação um pouco mais do risco. Perfeito. A segunda coisa que a gente faz, que na nossa visão é bastante importante, a gente tem um portfólio que é integrado. Não existem caixinhas que são independentes. Então, por exemplo, eu tenho uma parte, eu tenho, sei lá, X, 10% do fundo, eu vou colocar as ideias que eu achar melhor naquela hora. Aí depois tem 15% que é da Sara, 20% que é do Rocha, 15% que é não sei o que. A gente faz um único portfólio. E por que esse negócio é relevante? Porque às vezes a gente tem riscos que eles se contrabalanceiam na nossa discussão de carteira. Então, cada um tem mais ou menos uma responsabilidade sobre um setor. Então, por exemplo, se eu gosto de uma ação que se beneficia de uma depreciação do dólar, vou pegar uma exportadora, por exemplo, perfeito, e aí tem uma outra pessoa aqui, o Alessandro, que gosta de uma ação que se prejudica muito com a depreciação da moeda, na verdade, o que a gente pode fazer? A gente pode ter as duas posições. Porque uma ela compensa a outra. Então, por exemplo, a Sara, uma hora ela vira e fala, não, eu gosto muito de azul. Porque o mercado vinha está saindo do mercado, o mercado está ficando um pouco mais apertado, vai ter aumento de preço de passagem aérea. Qual que é o grande risco de azul? O preço do petróleo subir. O que a gente faz? O Felipe Leal olha Petrobras, gosta de Petrobras, acha que é barato, a gente consegue comprar um pouco mais de Petrobras, um pouco mais de azul e também um pouco de dólar. De forma que a gente quase que protege, né, aquela ação dos cenários. De certa forma, são inversamente proporcionais. Exatamente. Então, quando uma sobe, a outra cai, mas como a gente olha ativos que sejam, por seus próprios motivos, estão baratos, eles deveriam andar, quando a gente faz essa composição, a gente reduz a volatilidade do fundo e consegue manter o potencial de alta.
Maravilha. E a terceira coisa, né? Então eu falei, cenário macro, micro, 2, equipe, a decisão colegiada. E a terceira coisa é a execução, né? A forma como que a gente executa cada uma dessas estratégias, né? Que aí pode ser através, a gente escolhe os mercados, né? Pode ser através de uma ação, pode ser através da dívida corporativa, pode ser, por exemplo, a gente pode comprar uma ação de um shopping ou um título público, comprar uma NTNB. Que as duas elas se beneficiam mais ou menos da mesma coisa. A gente vai, na hora que a gente está discutindo o portfólio, escolher qual é o melhor veículo para executar aquela estratégia. Legal, maravilha. Eu não sei se tem alguma outra pergunta, até lendo aqui o pessoal. O Marcelo também está por aqui, o Pedro, a própria Mari também. Acho que antes de dar a sequência aqui com a parte aqui das perguntas online, claro que a gente falou um pouquinho aqui dos mercados internacionais, acho que a gente tentou te responder, Fabio, caso não tenha ficado tão claro, fica à vontade para perguntar de novo. O outro ponto interessante, claro, a gente falou aqui de grandes questões de temas macro, acho que vale a pena ressaltar que também é uma dúvida constante dos investidores, Felipe, depois Murilo fica à vontade para me ajudar. Tendo em vista tudo que a gente está vendo, parece muito claro que a gente tende a ter uma tendência forte de bolsa brasileira, que os fundos de ação, se tiver uma carteira bem gerida, com acompanhamento constante, tendem a performar bem, tendem a ser o motor principal aqui das carteiras. O que você hoje vê como um ponto de atenção, um sinal de alerta que eventualmente pode surgir? Claro, a gente está, enfim, num mundo que pode acontecer diversas coisas, mas do radar que hoje vocês têm monitorado, qual seria um ponto aí que vocês se preocupam eventualmente um pouco mais, vocês têm monitorado com um pouco mais de cautela? Tá, então vamos lá. Acho que tem um passo, uma coisa que é importante também falar aqui, Matheus, é que apesar da nossa visão positiva, não é que a gente acredita que o movimento de alta não vai ser uma linha reta, não. Exatamente. Constante, né? Então, a volatilidade ela é natural nos mercados de risco, né? Então é natural que os nossos fundos, né, os fundos de gestão da Dália, eles tenham uma volatilidade, apesar de que a gente se preocupa muito com essa relação risco-retorno, né? A gente olha muito, toda a nossa discussão dentro da Dália começa sempre em como que a gente pode perder dinheiro, como que a gente evita de perder dinheiro. Então a gente tende a ter, né, se você compara a gente com outros fundos de bolsa, por exemplo, a gente tem uma volatilidade, né, um risco que é muito menor que esses outros fundos correm, tá? Então olhar, né, a rentabilidade no dia a dia, semana a semana, talvez mês a mês, ela seja muito... Não é o caso. Não é o caso, né? Então, bom, apesar de que, né, quando a gente olha retornos mensais, a gente já está, né, 12 meses consecutivos com retornos mensais positivos, que pra gente é muito bom, né? Desde que a gente começou o fundo, com quase 18 meses, a gente teve um mês de cota negativa, né? Também pra gente isso é uma coisa que é muito interessante, né? É muito importante ter essa consistência, apesar de que você pode ter um pouco de volatilidade ao longo do caminho. Risco sempre tem, né? Então, você vai falar assim, vocês não estão preocupados com nada? Não, na verdade, pelo contrário, a gente se preocupa com muita coisa. E eu diria que dos cenários externos, né, assim, você tem um risco de ter uma desaceleração global que está acontecendo. A gente não sabe, a gente acha que essa desaceleração está desacelerando. Então a gente está indo mais devagar na queda, né? Então se esse negócio vai virar e o mundo vai voltar a crescer, a gente não sabe. Parece que o risco de recessão nos Estados Unidos hoje está um pouco mais controlado. Parece que a gente não vai por esse caminho. Mas se tiver uma recessão global, isso de fato vai ser um risco muito negativo. Guerra comercial, aquele negócio que eu falei. A gente não acha que isso seja o principal motor dos mercados. Mas tem potencial de ser. Tem um potencial de escalar para uma coisa que é muito maior do que a gente imagina. E aí de fato tem um impacto muito negativo. Então eu diria que essas são as coisas principais que a gente olha. No cenário no Brasil, a grande questão é que a nossa preocupação é que a gente entende que a velocidade de recuperação da economia ela é diferente da desejada pela maior parte das pessoas, né? Assim, o Brasil está crescendo muito pouco para os problemas que o Brasil tem, então isso pode em algum momento gerar algum tipo de tensão social. Essa, eu diria que no cenário doméstico é a nossa maior preocupação. Legal. Pessoal, a gente está quase chegando aqui no fim da live, passou rápido, então caso vocês queiram perguntar fazer outra pergunta, fiquem à vontade, a gente está chegando aqui no tempo limite que a gente tem, infelizmente. Murilo, não sei se você quer fazer aquele bate-bola com o Felipe, se você quiser perguntar aí para, enfim, encerrar aqui a participação e agradecer de novo a presença dele, bom, fica à vontade aí. Tá bom. Na verdade, a ideia aqui é fazer um bate-papo rápido, então eu vou falar uma palavra e o que vier na sua mente você fala. Isso, pode pegadinha. Né, sem pegadinha. Um livro que você recomendaria aqui pro pessoal. Tá, eu sei que eu tenho que falar as respostas rápidas, mas só vou fazer uma observação. Fica à vontade.
No nosso site, daliacapital.com.br, Dalia tem um H no meio, tem as nossas cartas mensais e lá a gente faz várias menções a alguns livros que a gente lê. E as cartas mensais, elas são uma forma de a gente comunicar como as ideias que a gente tem, que a gente está vendo para a nossa carteira, para o futuro e tudo mais. A gente tenta focar muito mais no que pode acontecer do que no passado, né? Do que aconteceu. Isso daí acho que os jornais eles já fazem muito bem, né? Então acho que isso acaba sendo uma coisa muito bacana, né? E aí, respondendo a sua pergunta, Murilo, tem vários livros que a gente gosta, eu particularmente gostei de ler. Acho que até há um livro que vem à mente aqui que está numa dessas cartas, é um que chama Moneyball, que foi escrito pelo Michael Lewis em inglês, né, o Moneyball. Ele até tem um livro lá, estrelado pelo Brad Pitt e tal, então acho que as pessoas podem... O filme, né? Isso, sim. Desculpa, o filme. Exatamente. Não, perfeito. Uma frase que te inspira. Uma frase que me inspira, assim, Você já chegou aí no nosso escritório, então você pode ver que lá a gente tem várias coisas que estão escritas, espalhadas pelas paredes do escritório da Dalia, né? Então, tem algumas coisas que são relacionadas a investimentos e tudo mais, mas tem uma frase que eu acho que é bem bacana, né? Que diz muito sobre mim, sobre a gente, que é só se ver bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Então, acho que isso pra gente dentro da Dalia é uma coisa muito bacana. Perfeito. Maravilha. Um gestor que você admira ou uma personalidade que você tem como Pois tem várias inspiração? pessoas que eu particularmente admiro e várias personalidades, gestores e tudo mais, né? Assim, sempre quando as pessoas perguntam pra gente, né, quem foram inspirações ou pessoas que nos ajudaram bastante no nosso processo de criação da Dalia, e para simplificar, e tem muito mais pessoas envolvidas, mas eu sempre falo dos 3 Luizes, né? É o Luiz Stuberger, que eu cheguei a trabalhar com ele na época da Legal. Grifo. O Luiz Alves Paz de Barros, do Alasca hoje, também é uma pessoa que tem uma genialidade incrível. E o Luiz Barsi, que ele teve a generosidade de nos receber e dar várias ideias e ensinamentos sobre como a gente tem que pensar sobre investimentos. Que legal. Só para Maravilha. fechar aqui o Vai lá. bate-papo, seu sonho grande, você consegue passar pra gente? Sonho grande. O sonho grande da Dalia, quando a gente começou, era o 10 em 10, que era chegar na cota 10 em 10 anos. Então, se a gente conseguir fazer isso, né, com risco que é controlado, a gente vai ter chegado no nosso sonho grande. Então, o 10 em 10 pra gente continua sendo o nosso sonho grande. Que Muito legal. Felipe, queria de novo agradecer a presença. Obrigado, viu? Murilo. Muito obrigado, Obrigado, viu, Irai? Pessoal, oportunidade. espero que vocês tenham gostado. A live ela acontece todos os dias de segunda a sexta, das 8 às 8. Nas próximas semanas, como a gente comentou no início da transmissão, todas as terças-feiras às 2 da tarde, a gente recebe um gestor multimercado, um gestor de renda variável, vamos dizer aqui, top de linha, que está dentro da nossa carteira recomendada e que está no top 50. Né? Então, queria agradecer a audiência de todo mundo, peço perdão caso a gente não tenha conseguido responder alguns de vocês, a gente continua aqui 100% à disposição e a gente se vê na próxima terça às 2 horas da tarde. Um grande abraço, até mais.